prisão de Bolsonaro acaba de acontecer. Senhoras e senhores do Brasil e do mundo que estão ligados aqui, eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas para poder assistir essa live, porque hoje a situação, né, do Bolsonaro deu mais um passo. E tudo que vocês irão ouvir aqui, vocês já ouviram, né, aqui no passado que iria acontecer, né? É o rito, né, do processo judicial. O processo ele tem o começo, o meio e o fim, né? Não tem como o processo parar no meio do caminho. Ele segue, ele vai seguindo, né? E o processo de Bolsonaro, ele está caminhando para o fim, né? Eu queria muito que vocês, Dona Patrícia está chegando aqui, Dona Geni, a Merines, a Gina está chegando, Neuma também está chegando, e Vanildo também está chegando, tantas outras pessoas, Carlos também. Nós vamos explicar para vocês agora como se dá de agora para frente, né, Rufina? Situação. Olivaldo também, Isaí, nada do que está acontecendo é novo, ok? Nada do que está acontecendo a gente já não estava prevendo. Se a PGR não tivesse denunciado o Bolsonaro, né? Aí sim, fala assim, nossa, né? Me estranhei, mas o que ele fez, a gente já estava esperando. A pena, né? A pena, ele não é igual para todo mundo. Braga Neto chega a 43 anos de cadeia. O Heleno a 40, né? Então, não é a mesma coisa, mas tudo penas bem altas, né? Bem altas, bastante altas aí. E o Cid? O que fizeram com o Cid? Ele que fez a delação, o Sidney, premiada, essa delação fajuta, mentirosa. Nem Terezinha, o que aconteceu com o Cid? Será que o Cid, essa delação, ele teve uma redução de pena? Será que sim ou não? Hein, Dona Vilma? Vocês vão saber também. O Cid foi enganado. Amém? O Cid foi enganado pelo sistema, né? Será que vão prender Bolsonaro? Ismael falou. No final eu vou falar para vocês, tá? Eu tenho essa resposta. Tá bom? O título do vídeo é ridículo. Então vai pra puta que te pariu, vai assistir outro canal. Tá bom? A resposta aqui é na hora. Beleza? Mas a PGR sim pediu a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Lembrando que Jair Messias Bolsonaro ele tem um outro pedido de prisão na mesa, impetrado pelo deputado federal Rogério Correia, lá de Minas Gerais. Beleza? Lá de Minas Gerais. Ele é deputado federal e está na mesa dele. E o deputado Eduardo Bolsonaro, nós vamos falar daqui a pouco, essa treta com o Tarcísio, que o deputado federal, ele então vai, na quinta-feira, ele vai então desistir do mandato de deputado federal, né? Vai entregar o mandato, né? Vamos ver aqui então que nós temos informações chegando nesse momento. Nós vamos falar então se Jair Messias Bolsonaro será preso? Será? Reportagem no nosso site, Isabel, sobre o que foram as alegações finais de Paulo Gonet, qual foi o entendimento dele. Lembrando que Gonet pede a condenação de Bolsonaro e de outros 7 aliados do ex-presidente da República, mas não faz ali qualquer referência com relação à aplicação da pena. Se refere, obviamente, aos crimes imputados ao grupo, mas não faz menções a penas que seriam aplicadas. Mas temos aqui na reportagem do site da CNN Brasil que, se condenado, as penas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, as penas que podem ser aplicadas pelos crimes atribuídos a ele, podem chegar aos 43 anos de prisão.
Aqui a gente está levando em consideração o prazo máximo. Entre os crimes citados pela Procuradoria-Geral da República estão organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. No documento, Paulo Gonet reforça o papel central exercido por Bolsonaro na tentativa de ruptura democrática em atos que tiveram início em 2021 e culminaram nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Temos, portanto, reportagem no site da CNN Brasil trazendo o entendimento da Procuradoria-Geral da República no processo. Alegações finais foram entregues no limite do prazo ao Supremo Tribunal Federal. Em meio a toda essa discussão que a gente está acompanhando, esses assuntos relacionados, né, Isabel, tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, e temos também a família Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro insistindo naquele projeto de lei da anistia. Qual é o futuro desse projeto? É interessante essa costura que você fez, Carol, porque tá tudo enredado mesmo, numa mesma colcha de retalhos, né? E que colcha, porque ela vai ficando ainda maior com os elementos das últimas semanas. A família Bolsonaro continua tecendo o fiozinho da anistia. É essa a aposta principal. Não retrocedeu em nada em relação às colocações que foram feitas de que somente uma anistia poderia ter algum tipo de efeito de reversão dessas sanções econômicas que Donald Trump aplica ao Brasil. Agora, quando a gente leva essa percepção para aliados do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é quem ainda tentava articular algum tipo de projeto paralelo de anistia, ainda que, pelo que a gente tinha de sinalizações, também não estava agradando, porque o bolsonarismo defende uma anistia ampla, geral e restrita, e a espinha dorsal ali do que o Hugo Mota vinha desenhando não passava necessariamente por isso. Ainda assim, seria um fio de esperança para que os bolsonaristas conseguissem tocar algum tipo de andamento realmente dessa pauta da anistia. Sobretudo porque os bolsonaristas cobram o Hugo Mota de compromissos que foram firmados ao longo da campanha dele. E aí, quando a gente vai no entorno de Hugo Mota para entender, a gente é lembrado do seguinte: Hugo Mota se comprometeu a discutir, desde que houvesse uma maioria no colégio de líderes, não a votar uma proposta. Mas ainda assim, em acenos ao bolsonarismo, tentou costurar alguma coisa. E aí, no meio do caminho, veio justamente a sanção de Donald Trump dos 50%, que entra em vigor a partir do dia 1º, se nada mudar daqui até lá. Então, qual que é a visão ali de líderes próximos de Hugo Mota? É de que o Congresso não vai cair nessa chantagem, não vai ser... Bolsonaro acaba de dizer, então, perguntaram ele se ele tem planos para sair do Brasil. Ele disse que podem condenar à vontade, que ele não pretende sair do Brasil. E ele fez agora até uma fala interessante. Eu não aguentaria viver longe da minha amada. Falou isso, né? Agora há pouco aí. Aguenta firme, Bolsonaro. Nada do que está acontecendo a gente já não estava prevendo. Veja bem. Outra coisa que eu quero dizer também para você aqui. PGR não condena ninguém, tá bom? PGR não condena ninguém. Ela pode pedir. Quem condena é juiz, né? Bolsonaro vai passar pelo julgamento em setembro, né? Pela primeira turma. Até lá tem muita coisa para acontecer. O Donald Trump está no meio disso tudo, acompanhando isso tudo. Então, a PGR não condenou Bolsonaro, não condenou Braga Neto, não condenou ninguém, tá? Ainda. Estamos aguardando, né? Sobre o Mauro Cid, né, pessoal? Mauro Cid quebrou, foi a cara com as mentiras dele. Olha aqui o que aconteceu com ele aqui. Olha só, ó. Pública, Paulo Gonet, que também pediu nessa documentação apresentada já ao Supremo Tribunal Federal, que as vantagens concedidas na delação premiada ao tenente-coronel Mauro Cid sejam menores do que o previsto inicialmente. Gonet pediu que ele tenha a pena reduzida a 1/3 da condenação dos crimes imputados. No documento, ele detalha que Cid, durante o processo de colaboração, omitiu informações e quebrou obrigações.
e que mesmo com o acordo de colaboração, o tenente-coronel continuou com condutas incompatíveis com a boa-fé. Bonet deu alguns exemplos, como os episódios de publicações da revista Veja, que mostram relatos de áudios enviados por Mauro Cid. O Procurador-Geral da República também cita o caso suspeito de Cid, que teria usado um perfil nas redes sociais para entrar em contato com um advogado que representa um dos réus. Para Bonet, Cid não era um mero executor ou subordinado administrativo. Ele possuía uma autonomia operacional e confiança plena de Bolsonaro. Da República, Paulo Gonet, que também pediu... O Mauro Cid usaram ele igual um cão, né? Igual um cão. Usaram ele e jogaram ele fora. Essas mentiradas que ele contou, veja bem o que fizeram com o Mauro Cid. Essas mentiradas, essas idas e vindas do Mauro Cid, o que aconteceu? Usaram, tudo tá valendo, né? Que ele falou, só aproveitaram aquilo que interessava. É tipo você catar feijão, né? Exatamente isso. E ele não teve benefício nenhum. Usaram ele de todas as maneiras e ele será condenado. Naquele áudio que ele fala que o meu advogado acha que eu vou tomar 2 anos, que até 2 anos ele não perderia a farda, né? Se enganou. Se enganou. Que pode chegar até 40 anos aí. A condenação dele, do Braga Neto, do Heleno, todos, pessoal, todos do Núcleo 1 aí, as penas podem chegar a 43 anos de cadeia, né? Mas a PGR pediu. O Chiquini, eu falei para você que o Chiquini iria gravar um vídeo falando por que a briga com o Moraes ontem, cortaram o microfone dele, eu falei que ele ia gravar. Falei, ele vai explicar agora sobre a briga dele aqui, ó. Aí foi assim, não, falando sério agora. Eu tinha várias questões preliminares de mérito, tá? Perfeito. Termo técnico, o que são questões preliminares de mérito? São questões que têm que ser solucionadas antes de iniciar a audiência. Então eu começo fazendo várias questões de ordem. O bate-boca chega quando eu falo a seguinte informação. Ministro, há 4 dias me foi fornecido 78 terabytes. Eu não tenho como analisar, humanamente impossível analisar 78 terabytes, então eu peço que cancele a audiência. Tá lá. Aí ele falou, doutor, não se preocupa, porque eu analisei os 78 terabytes e não tem nada relevante ali. Eu falei, aí eu falei, tá, tudo bem, mas eu preciso ver o que é relevante ou o que não é para a defesa. Não, e é relativo, né? Pode ser relevante para ele e não ser para você. A democracia tem sido relativa, né? Exato. A democracia é relativa, pode ser que 78 terabytes... Ele falou, doutor, não tem nada de relevante nesse 78 terabytes. Eu falei, tá, mas eu quero olhar. Eu tenho que dizer o que é relevante e o que não é relevante para mim. Aí ele mutou meu áudio e falou aquela frase, enquanto eu falo, você fica quieto. Né? E segue sendo uma defesa descartável, óbvio que eu não aceito autoritarismo, óbvio que eu liguei o meu áudio, continuei fazendo as questões de ordem que tinha que fazer, mas isso não foi divulgado. Então não tem... na verdade, o que eu estou tentando mostrar para quem nos ouve é que você fazia o seu papel de advogado e na condição de juiz ou presidente daquela sessão, ele tentou... Posso dizer que ele tentou te calar ou simplesmente foi para colocar a ordem? Estou tentando só colocar... Não, foi só para colocar a ordem. Não foi para me calar, foi para colocar a ordem de uma forma desrespeitosa. Sim, porque na verdade... Quando eu falo, você fica quieto... Não, você sabe que não há hierarquia entre advogado, juiz e promotor, né? Não há hierarquia. O que há é respeito. E eu deixo bem claro, eu sou respeitoso com o magistrado. Eu sou respeitoso. Só que você exige respeito também, né? Só que eu não tô ali para pedir favor para advogar. Eu não tô ali para agradar ninguém. Eu tô ali para defender o injustiçado e defender meu cliente. A defesa foi feita. Embora com todos esses enroscos, tentando de alguma forma impedir uma defesa efetiva, mas ela foi feita, tá provado que não houve golpe. A missão foi cumprida. Vitória, eu saí da audiência ontem muito satisfeito. Não tem como condenar Felipe Martins. Eu afirmo para vocês, não tem como condenar Felipe Martins. Não sobrou nada. Tá aí, ó. Eu também acho que não tem como condenar o Felipe Martins, mas mais um pouco de Mauro Cid, ó, parece que vai... Ó. O Supremo Tribunal Federal segue com os depoimentos das testemunhas de defesa dos réus envolvidos na suposta trama golpista. Depois de ouvir Mauro Cid e outras testemunhas de acusação, a Corte escuta hoje os indicados pelos investigados dos núcleos 2 e 4 do caso. Na tela, você pode conferir alguns dos nomes que vão falar hoje.
Entre eles estão 2 ex-comandantes das Forças Armadas, Freire Gomes, do Exército, e Batista Júnior, da Aeronáutica. Os 2 foram indicados como testemunhas por Ailton Gomes, um dos réus. Segundo a PGR, o grupo do Núcleo 4 teria atuado em frentes de desinformação com ataques às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. A acusação é de que tentavam pressionar as Forças Armadas a aderirem a um plano golpista. Outro nome de destaque previsto para prestar depoimento hoje é o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O STF também ouve as testemunhas do Núcleo 2, formado por ex-auxiliares da Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal. A suspeita é de que esse grupo tenha usado a estrutura do Estado para dificultar o acesso de eleitores, especialmente no Nordeste, durante o segundo turno das eleições de 2022. As audiências são realizadas por videoconferência, sob comando do juiz auxiliar do gabinete de Alexandre de Moraes. E esse é apenas a segunda rodada de oitivas, porque mais de 170 testemunhas ainda devem ser ouvidas até o dia 23 desse mês. Alguns nomes foram vetados pelo ministro, como os filhos do ex-presidente Bolsonaro, Carlos e o Eduardo, que também estão na mira das investigações. E cadê o André Mendonça? Vocês viram ele por aí? Vocês viram o André Mendonça por aí? Ele suspendeu as audiências. Como é que tá o André Mendonça? Fala pra mim. Hã? Diz pra mim, cadê ele? Onde é que ele está? Ele não conheceu o recurso até agora, né? Infelizmente, né? A pergunta que não quer calar. Bolsonaro será preso? Nós vamos responder essa pergunta agora, tá? Prepara o seu coração, beleza? Vamos lá. Existem 2 situações para o Bolsonaro nesse momento, tá? 2. Uma é uma prisão iminente sobre outra coisa, sobre o risco de fugir, né? Essa do Rogério Correia, que o Moraes pode mandar prender ele a qualquer momento. Existe esse processo que está correndo. Então a gente tem que fazer aqui uma divisão entre uma coisa e outra, que não são a mesma coisa. O processo está correndo. Se condenado, ele será preso no final desse processo, beleza? Preso. Porém, eu volto a falar para vocês que Bolsonaro não fica preso nem 2 dias. Nem 2. Acredito que sairá no mesmo dia, devido às circunstâncias da saúde dele. Ele será condenado, caso seja, e aí vai ter a sua prisão domiciliar, tá? Com restrições. E é isso que o Moraes quer. Ele sonha com isso. É que ele esteja restrições. Inclusive para fazer lives, dar entrevistas, etc. e tal. Veja, se no final do processo, se ele for condenado, se ele for preso, ele sair em um dia, que é o que eu acredito, estilo Fernando Collor, né? Foi preso um dia, foi solto. Da mesma forma é agora. Se o Moraes reconhecer esse pedido de prisão do Rogério Correia, a regra é a mesma. Ele não ficará preso devido aos seus problemas de saúde. A regra é a mesma. Nós estamos falando da mesma pessoa, né? São situações diferentes, mas a pessoa é a mesma, tá bom? A mesma pessoa é o Jair Messias Bolsonaro, né? Então, eu não acredito em prisão, de hipótese alguma. Por outro lado, nós temos também a ajuda, vamos dizer assim, do Donald Trump,
que está acompanhando esse processo de perto. Ontem ele falou novamente que está acompanhando esse julgamento de perto. Isso vai ter peso? Vamos ver. Vamos ver. Porque na PGR não teve. Que a PGR pediu a condenação. Vamos ver agora na primeira turma se vai ter peso na condenação. Porque a PGR não condena ninguém, né? Não condena. Ela pode pedir absolvição ou não. Quem condena é juiz, né? A gente sabe muito bem disso aqui, tá? Então, vamos ver, né? Pescando, um abraço aí, Pescando com o Deli, um abraço. Bora todo mundo se inscrever no canal dele aí, Pescando. Vamos todo mundo aí curtir. Você tá conseguindo dar o like aí, por favor? Vamos lá. Então, eu estava olhando as penas aqui, pessoal. Então, o Braga Neto um pouquinho mais, né? Mas gira em torno ali de 3 anos de diferença ali, 40, 43, fica nessa média aí, né? De anos ali para cada um deles aí, mas as penas são realmente muito altas mesmo ali, né? Cada um deles. E todos eles, incluindo o Ramagem, deputado federal, né? O Ramagem vai passar pela mesma situação da Carla Zambelli, né? O Ramagem, o deputado Ramagem, ele, quando ele for condenado em setembro, né? Se ele realmente for condenado, ele perderá o mandato, né? Um mandato. E aí, mais uma vez, a Câmara Federal vai fazer o que com Ramagem? A mesma situação da Carla Zambelli. A Carla Zambelli que já está dizendo, né, já está dizendo que vai ser candidata na Itália, né? Então, ela praticamente jogou a toalha, né? Ela já está dizendo que vai ser candidata lá. Então, as esperanças dela no Brasil são bem remotas, né? Já aquilo que eu já falei para você, né? A Câmara está deixando, mas, né, pessoal, eu acredito que a situação dela é irreversível, né? Meu amigo. E o Conselho de Ética também hoje, hein, vai decidir sobre a situação do André Janones. A mesa diretora da Câmara, pessoal, representou contra o parlamentar, hein, com pedido de suspensão cautelar do mandato dele por 6 meses. O próprio Mota pediu a suspensão dele por 6 meses, né? Acredito que vai acontecer, tá? Acredito que vai acontecer aí a suspensão do mandato dele. Por quê? Pessoal, uma brigaiada desgraçada lá que aconteceu lá com esse Janones. Esse cara é polêmico, né? Esse cara, o homem da rachadinha, né? Eu conhecido como o homem da rachadinha aí. Esse cara nem deputado mais deveria ser. Isso é o que eu penso, né? E o André Mendonça pode salvar todo mundo? Não tem coragem, né? André Mendonça não tem coragem de salvar, né? Não tem coragem de maneira nenhuma. É um pobre coitado, peidou no farofa aqui, exatamente, o Jaime. Medroso. Que cara medroso, né? Esse cara. Rapaz, eu tô com... Não vou falar que eu tô com raiva dele, não, porque deixar isso pra lá. Porque é muito chato falar isso, mas eu tô chateado com o André Mendonça, sinceramente, tá? Muito chateado com esse cara. Estava na mão dele. Aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro disse agora, ó. Descarto fugir para qualquer lugar para não ficar longe do meu amor. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro confidenciou aliados que não cogita deixar o Brasil em hipótese nenhuma, caso de condenação. O principal motivo, segundo ele, é emocional. Ele afirma que não suportaria a distância da sua esposa, Michele. Michele permanece no Brasil e desponta como figura relevante e crescente na política nacional. É hoje
a presidente do PL Mulher e é considerada uma forte candidata da direita nas eleições de 26, seja para o Senado ou seja na presidência. Qualquer lugar, ela tem chance de ganhar a eleição, né? Elogiada pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, né? Disse que o próprio Valdemar disse que a Michelle hoje é a única. Isso foi o Valdemar que disse, né? Eu acho que não é só ela, mas ele disse que ela é a única capaz de ganhar do Lula. Eu não concordo com ele, não. Eu acho que ela ganha, eu acho que o Eduardo ganha, eu acho que o Flávio ganha, um poste ganha. Eu acho que qualquer um ganha, né? Desde que seja indicado por Bolsonaro aí, qualquer um ganha. Isso é que eu penso, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que eu não estou enganado, não. Tá? Bom, essa é a minha convicção, tá? Você que está ajudando a encapuzada, hein? Nós vamos fazer o depósito para ela daqui a pouco. A mulher que teve que colocar um capuz para fugir do Moraes, para pedir comida, né? Mudar a sua voz. Aonde nós chegamos? O pessoal do 8 de janeiro teve que colocar um capuz, mudar a voz para pedir comida. Aonde nós chegamos? Por favor, nos ajude nessa chave aqui, o que você está vendo, e mande o comprovante para nós que você vai receber o vídeo do capitão, beleza? O vídeo do capitão. Nós vamos fazer o depósito para ela assim que acabar essa live, para ela comer. Desde ontem nós estamos arrecadando, e se Deus quiser, daqui a pouco ela vai fazer uma boa compra. Bolsonaro 2026. Bolsonaro consegue estar nas urnas? Vou falar disso daqui a pouco, sobre a briga aí entre Eduardo Bolsonaro e também o governador Tarcísio. Tem um bicho pegando entre os dois aí, tá? Tem um bicho pegando feio entre os dois aí. Eu acho que o Tarcísio está errado, acho que o Eduardo está totalmente certo, e você vai ver a opinião de Bolsonaro referente a isso, tá? Nós estamos agora, pessoal, com a faca e o queijo na mão. Nós estamos agora com a oportunidade de negociar, né? De negociar, de resolver o problema da caixinha preta, resolver o problema de Bolsonaro nas urnas e também da anistia ampla. Lembrando que hoje é terça-feira, meu amigo. Terça-feira, e já foi a metade do dia. Amém? Amanhã é quarta, quinta, acabou. Aí é férias. Ninguém vai julgar anistia nem férias. Não caia nessa lolota. Então, a anistia tem que ser votada hoje à noite, amanhã cedo, qualquer horário, meu irmão. Amém? Porque se a anistia ficar para o segundo semestre, os jornais, site, todo mundo, tá? Né, Denilson? Só vai falar no julgamento de Bolsonaro o ano que vem, vê? O segundo semestre. Todo mundo vai falar nesse julgamento, pessoal. O mundo todo vai falar. Vocês concordam comigo, pessoal? Sim ou não? Setembro, julgamento de Bolsonaro, que vai ser em setembro. Você acha que alguém, né? Você acha que alguém, né? Vai ficar falando de anistia, vai estar na ponta da língua? Claro que não, pessoal. Vai ser o julgamento. Todo mundo vai estar assistindo o julgamento de Bolsonaro, que espero que seja ao vivo, para nós assistir também. Ó. É um direito nosso de assistir o que vai acontecer lá. Porque o que o Moraes fez ontem, na audiência, foi um absurdo. Sabe o que o Moraes falou pro Chiquinho ontem? Faz o seu showzinho lá no X, aqui não. Cortou o microfone do cara. É assim que ele faz quando ele está longe das câmeras. Né? Você lembra a audiência do Cid, que nós pressionamos para poder vazar o que ele falou pro Cid? Sua esposa, sua filha, sua família. É assim que ele faz, ele ameaça as pessoas. Isso é um crime. É um crime. Quem dorme em pé na live, eu bloqueio, tá? Eu já sento o cacete e já bloqueio, tá? Quero nem saber.
sei por que esse povo veio pra cá encher o saco, que desgrama. Todo dia eu falo pra esse povo parar de encher minha paciência. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito, não. Eles são insistentes. Difícil. Fiquem tranquilos, pessoal. Eu acho que existe sim uma luz no final do túnel. Eu acho que o Donald Trump ele vai intervir sim. Eu acho que o Moraes sequer vai poder julgar o Bolsonaro. É o que eu acho. Eu acho que até lá o Donald Trump vai meter a lei nas costas dele e ele vai ficar... É o que eu acho. Vai meter a lei nas costas dele. Toma. Eu acho. Inclusive, eu acho que vai ser na quinta-feira isso. Porque na quinta-feira o Eduardo chamou uma coletiva de imprensa, né? Direto de Washington. Ele e o Figueiredo, para falar da desistência do mandato. Eu acho que quinta-feira o Eduardo já vai falar da lei. Tá? Quinta-feira. Quinta-feira eu acho que o Eduardo já vai falar. Inclusive, o Donald Trump deveria participar dessa coletiva, né? Fala, Moraes, eu tô aplicando a lei em você agora, pra você parar de encher o saco aqui dos norte-americanos. Toma. Toma. Você, sua esposa, todo mundo, essa cambada toda aí, Paulo Gonet, delegado, todo mundo. Falar uma lista inteira. Vocês aqui estão proibidos de pisar aqui. E é isso aí, cara. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.